programa de hoje vamos até Poltena acompanhar o Campeonato Nacional de Supercross na pista do Arieiro. Depois seguimos até Portimão, onde acompanhamos as corridas de Superbikes e Stock Sport 600. E temos ainda Enduro, com o FAF a receber o pelotão dos duros, um fim de semana em que o tempo complicou a vida a pilotos e máquinas. A Nadia recebeu o pelotão do Supercross Nacional na pista do Arieiro. Compareceram cerca de 5.000 pessoas para assistir a esta prova. Um ambiente sempre animado, onde marcam presença 35 pilotos, 21 nas SX1 e 14 nas SX2. A zona de assistências no Supercross é sempre das mais animadas no panorama motociclístico nacional. Muito público, bonitas máquinas e também muita ação. Uma imagem que já vai ficando na história desta modalidade e vai atraindo sempre muito público. Arrancamos então com a competição de SX2, motos com menor cilindrada, as 2,5, marcarem aqui presença 14 pilotos. Está dado o arranque, Hugo Basaúla a ser o melhor ali logo na saída, piloto da Moto Gomes Suzuki Cepsa, aqui com a sua Suzuki 2,5Z. A arrancar melhor. Atrás dele vinha Sandro Peixe, também vinha lá Oscar Barciel, Diogo Graça, Pedro Carvalho, todos à procura aqui de se posicionarem nesta rápida pista de Poltena, à procura então de um lugar no pódio. Uma corrida sempre animada esta do Supercross, com este ambiente noturno a atrair cada vez mais público nas corridas de motas. O público também a poder posicionar-se ali bem pertinho da pista, de forma a poder sentir a velocidade e a ação toda ali em cima. Uma forma também de atrair muita gente ao desporto motorizado, e a animação essa foi sendo proporcionada por estes pilotos volta a volta a conquistarem sempre terreno. E aqui em SX2 foi mesmo Hugo Basaúla que não largou o comando, foi procurando sempre conquistar segundos, salto a salto, a fazer também uma perfeita gestão da corrida, mantendo os principais rivais a uma distância segura, com Sandro Peixe a procurar aproximar-se, mas a não conseguir desta feita chegar ao pé do piloto da Suzuki. Foi curva a curva aqui, conquistando então esses segundos preciosos que o levaram até ao fim com uma vantagem sobre os seus adversários. Temos aqui também Diogo Graça, ali a defender-se dos ataques de Pedro Carvalho e a procurar aproximar-se de Oscar Barciel, que ocupava o lugar mais baixo do pódio. Muito interessante também pela terceira posição, esta que fomos assistindo nesta competição aqui de SX2. Uma noite calma, uma pista rápida e sempre com despisques bastante acesos. E a vitória a ir mesmo para este piloto, Hugo Basaúla, a passar em primeiro na bandeirada de xadrez. Sandro Peixe foi segundo, Oscar Barciela a segurar então essa terceira posição. Apostos agora então para as motos de maior cilindrada, pilotos preparados, máquinas também elas ali afinadinhas,
portão prestes a abrir para o arranque destas motas. Esperava-se aqui também faca nos dentes por parte destes pilotos aqui nesta prova de Poltena 2012. O melhor arranque foi mesmo para Hugo Santos. Começou melhor, começou a liderar logo na primeira volta. A levar atrás dele Joaquim Rodrigues Júnior, também Paulo Alberto, tinha lá também Hugo Santos, Luís Correia, os pilotos do costume a posicionarem-se ali na frente à procura de um deslize. Acabou por acontecer Hugo Santos ser ultrapassado por J-Rod, Joaquim Rodrigues Júnior da Moto Aspra, aqui numa Honda 4,5, a partir da segunda volta passou a comandar as operações. Hugo Santos viria depois de cair para a terceira posição, com Paulo Alberto a posicionar-se no segundo lugar. Paulo Alberto foi sempre exercendo muita pressão sobre o líder, que neste caso era mesmo Joaquim Rodrigues Júnior. Os dois pilotos andaram sempre ali muito perto um do outro, daí a diferença no final ser de 8 segundos, ou seja, muito pertinho ali, favorável esta corrida aqui para o piloto da Honda. Ainda assim, Paulo Alberto foi sempre mostrando a roda, sempre que podia, sempre muito perto. Aqui a ultrapassagem já de pilotos mais atrasados, ali por parte de Paulo Alberto. A abrir caminho estava então Joaquim Rodrigues Júnior da Moto Aspra. A liderar, com o Hugo Santos a ficar cá mais para trás, e tínhamos ali então Paulo Alberto a tentar aproximar-se. Eles que nesta fase da prova já começávamos aqui a assistir a muitas bandeiras azuis, uma vez que já começavam a dar voltas aos pilotos que vinham lá mais atrás. Podemos falar também deles, seriam eles Domingos Cabrita, também Ricardo Venâncio, que rodavam então nas posições mais atrasadas. Joaquim Rodrigues Júnior a vencer esta prova, Paulo Alberto a ficar em segundo, Hugo Santos, que liderou no início, ficou na terceira posição. Muito público, como podemos ver aqui nas bancadas, eram 5.000 pessoas aqui presentes, contabilizadas pela organização neste Supercross de Poltena. Agora juntavam-se as motos de SX1 e SX2. Bom arranque aqui, mas logo na primeira curva a grande confusão, ali logo queda atrás de queda, vários pilotos ficaram aqui pelo caminho. Início bastante movimentado, Hugo Basaúla foi ao tapete logo na primeira curva, levou com ele também Joaquim Rodrigues, Hugo Santos e Sandro Peixe, ficaram ali todos no meio da confusão. Aliás, Sandro Peixe foi aquele que mais complicações teve, uma vez que ficou com o cabo da embreagem arrancado, ainda assim conseguiu prosseguir até ao fim, mas ficou-se pelo antepenúltimo lugar nesta prova de elite. Não foi fácil para Sandro Peixe. Pista muito curta aqui, com os pilotos da frente a rodarem muito rápido. Vimos então aqui agora esta queda de Paulo Alberto, ele que liderava nesta altura, mas rapidamente se conseguiu colocar na frente e voltou outra vez para cima da sua montada e passou para a frente. Mais uma vez a indicação aqui que vem aí atrás, piloto mais rápido, é favor sair da frente, abrir caminho. Esta pista aqui muito curta, então a obrigar que os pilotos mais retardatários tenham que se desviar, sair da trajetória para que quem vai na liderança possa passar. Segundo os preciosos que se vão perdendo também nesta fase da prova. Tínhamos então Paulo Alberto na frente, Joaquim Rodrigues Júnior, depois daquela confusão, ainda conseguiu chegar à segunda posição, uma recuperação extraordinária aqui por parte do piloto da Moto Aspra, com a sua Honda 4,5 a chegar na frente. Luís Correia foi terceiro. Já nas 2,5, Hugo Basaúla, depois daquela queda, ainda foi o melhor entre os pilotos das motos de 250 cm3. Aliás, Basaúla ainda ficou na frente de alguns pilotos das 4,5, com Pedro Carvalho a ser o segundo classificado nas 2,5, nesta prova de elite, e Oscar Barciela a ficar na terceira posição entre os pilotos das 2,5. E a vitória aqui
com direito a fogo de artifício para Paulo Alberto da Moto Gomes Suzuki Cepsa. Para o Ziegler da Moto Gomes Suzuki Cepsa. Esta corrida aqui na Potena correu bem, na SX1 não consegui vencer, acabei a meio segundo do Kim, mesmo assim estava satisfeito. As semanas que passaram não pude treinar devido à minha queda na Oliveira Santa Maria. Na Elite tentei dar uma melhor, consegui vencer, ainda com uma pequena queda pelo meio, por isso só posso estar satisfeito. Houve um piloto que perdeu o controle e deitou vários pilotos ao chão e fiquei logo na primeira curva. Ainda tentei recuperar, mas comecei a ficar sem força e o Paulo Alberto já ia na frente. Mas pronto, foi bom, foi uma boa corrida. O campeonato está aceso, vai ser uma luta bonita até ao fim, que faz falta para motivar o campeonato e pronto, espero que comece a haver mais pilotos assim também, para começar a dar assim um bocado mais de luta, que é para isto animar um bocadinho. O Campeonato Nacional de Velocidade marcou presença aqui também na pista de Portimão. Autódromo Internacional do Algarve, num fim de semana em que recebeu também o Campeonato do Mundo de Superbikes. Tivemos aqui muitos pilotos presentes em termos de competição nacional, foram 32 desta feita, muita gente aqui presente no Algarve. Eram esperadas aqui duas corridas, uma para as Stock Sport 600, outra para as Superbikes, mas os atrasos nos pilotos do Mundial acabaram por levar aqui a prova portuguesa se atrasasse também e acabou por ser feita a corrida com os pilotos todos juntos. Tínhamos aqui um Filipe Costa a chegar motivado na liderança do Campeonato Nacional nas Superbikes, a arrancar melhor, a trazer logo atrás dele Ivo Lopes, piloto das 600. Aqui um animado grupo se começou a formar entre 4 pilotos na frente, um animado grupo liderado então por Filipe Costa, onde estava também Ivo Lopes, onde vinham também os pilotos das 600, André Pires, Hugo Martínez e Nelson Rosa vinha um pouco mais para trás. Filipe Costa foi liderando esta corrida, sempre atrás dele trazia um Ivo Lopes muito motivado para se conseguir aproximar da vitória à geral nesta corrida. Que o homem da Ducati ainda liderava este grupo, o Ivo Lopes vinha na segunda posição. Já nos pilotos das Superbikes, os restantes vinham lá mais para trás, era o caso de Mário Alves, Pedro Monteiro e também Nuno Caetano. Corrida interessante de acompanhar aqui na frente, com os pilotos a trocarem posições. Aqui um erro de Filipe Costa a relegá-lo já para trás, numa altura em que Ivo Lopes passou para a frente. Tínhamos então o homem da Ducati ali a tentar defender-se dos ataques das motos de menor cilindrada. Acabou depois por conseguir levar a melhor, mas ainda com alguma dificuldade. Uma vez que Ivo Lopes também imprimiu aqui uma velocidade rápida e acabou por conseguir trazer atrás dele os restantes adversários. Procurava aqui o homem das 600 ficar na frente nesta corrida algarvia, mas depois as coisas não lhe correram tão bem, passando depois para a frente então Filipe Costa, que passou a comandar. E tínhamos aqui esta saída de pista de Ivo Lopes, numa altura que procurava ultrapassar já no final da corrida e abandonava desta maneira. E a vitória a cair assim para Inácio Dias. Nas 600 Hugo Moreira foi segundo, André Pires ficou na terceira posição, já Filipe Costa foi o vencedor desta prova e sagrou-se campeão nacional de Superbikes. Esta corrida inicialmente não correu muito bem, estava com algumas dificuldades com o aquecimento dos pneus. Quando encontrei a afinação certa e a temperatura ideal para a borracha, o Ivo passou-me numa travagem. Logo a seguir eu tentei passar a seguir, mas não deu, forçou mais, eu tive que sair em frente. Depois de uma saída em frente tentei fazer uma condução mais suave, mais certeira. E aos poucos e poucos fui alcançando e consegui terminar a corrida na frente e ainda com bom avanço. Para mim foi uma excelente corrida e foi assim, com mais uma vitória, que me consegui em campeão do Superbike.
Ha sido difícil porque nunca había rodado aquí. El viernes solo pude dar 13 vueltas para rodar el motor y ayer más o menos pusimos la moto a punto, pero hemos salido un poco locos y bueno, al final hemos apretado y hemos conseguido ganar. ¿Haces la Copa Kawasaki Sí, en España? sí. ¿Y qué tal va? Pues el otro día gané en Albacete y voy segundo a 7 puntos del primero, vamos cerca para poder ganar. Ha sido un buen treno aquí. Sí, sí, está muy bien, el ambiente es muy bonito y el circuito es espectacular. Dois dias de enduro foi o programa do Campeonato Nacional de FAF, num fim de semana que até São Pedro marcou presença neste campeonato, a complicar aqui a vida a pilotos e máquinas. Ainda assim, muito público presente nas serras de FAF, com um excelente espetáculo aqui dado por estes pilotos que aqui marcaram presença. Arrancamos com Open 2. Rui Oliveira a ficar em sexto lugar no primeiro dia e em quinto no segundo. Depois tínhamos já Rui Almeida, que ficou na quinta posição com a sua GAS 300 no primeiro dia e depois na quarta posição no segundo dia. O peso aqui bastante complicado. A puxar muito aqui pelas motos e pelos pilotos. Este é já David Megre, em KTM 3,5, a ficar na terceira posição no primeiro dia, mas depois a cair no segundo dia para o sexto lugar e a perder então esse lugar no pódio. Luís César Moraes, em GAS 2,5, foi segundo classificado nos 2 dias. Piloto aqui da GAS a passar ali pela zona de Extreme. César Moraes, piloto espanhol, aqui em destaque nesta prova de FAF, e a vitória em Open 2 acabou mesmo por ir para este piloto. Nuno Oliveira, piloto da Sherco, a conseguir vencer e a ser o mais rápido nos 2 dias, a passar aqui muito bem na zona de Extreme, onde estava muito público a assistir. Esta foi uma das zonas mais complicadas. Em Open 1, arrancamos aqui com Tiago Martins em dificuldades na zona de Extreme, a ficar na 7ª posição nos 2 dias. Depois Fernando Sousa foi sexto classificado no primeiro dia e quinto classificado no segundo dia. Pedro Gravato em Ulzaberg 125 foi o quinto classificado no primeiro dia e depois desceu uma posição no segundo dia, ficou em sexto. Bastantes dificuldades para os pilotos, o céu aqui a mostrar-se que possivelmente São Pedro iria marcar presença nesta prova e que iria complicar muito a vida. Aqui temos esta passagem de Extreme, já aqui com caída de granizo, não ser nada fácil para os pilotos passarem por esta zona, como podemos ver, não facilitarem nada aqui o terreno, a vida aqui a estes pilotos. Nas restantes zonas as coisas estavam mais secas, a não ser nada fácil a vida para estes pilotos. Aqui já na zona de Extreme temos aqui então a passagem de Adelino Sousa, ele que no primeiro dia fez segundo, mas depois no segundo dia acabou por cair para a terceira posição, atrás de Henrique Nogueira e Luís Ferreira. O tempo também aqui a mexer com as contas dos pilotos e dificultar bastante a vida. Aqui no Henrique Nogueira acabou por ser no mais rápido no primeiro dia, tendo ficado na segunda posição no segundo dia, acumulando por isso a vitória neste fim de semana de enduro aqui nas serras de Faf, com muito público, como já vai sendo o hábito nos desportos motorizados. A zona de Faf tem sempre muitos adeptos, muita gente a assistir e acaba por dar sempre estas imagens espetaculares, mesmo quando o tempo não ajuda muito. Acabam por ser os pilotos aqui a puxar pelos galões e a levarem as suas motos até ao fim de forma fantástica e a conquistarem pontos.
Em Elite 2 tínhamos no primeiro dia Jacobo Darriba a terminar na 5ª posição, depois já não pontuou no segundo dia desta prova aqui de Faf. Ao contrário, tínhamos a participação no segundo dia de João Ribeiro, que foi terceiro classificado, depois de ter tido dificuldades mecânicas no primeiro dia. Carlos Alberto, com a sua Husqvarna 310, ser o quarto classificado nos 2 dias, boa prestação aqui por parte de Carlos Alberto, aqui aos comandos então da Husqvarna. Aqui a passar numa das zonas mais complicadas também aqui desta prova de Faf, já bastante cavado o terreno. E tínhamos aqui a prestação de Mário Patrão. Mais uma vez Mário Patrão aqui a mostrar-se no Enduro Nacional. Mário Patrão que no primeiro dia ficou na 3ª posição, aos comandos desta 4,5 da Suzuki, aqui a cavalgar bem na zona de Extreme e a passar rapidamente. Aqui algumas dificuldades. Esta zona, esta rocha granítica, a não ser nada fácil para estes pilotos, mas Patrão acabou por conseguir então neste primeiro dia o 3º lugar e no segundo dia ainda ascendeu à 2ª posição, com Hélder Rodrigues a fazer aqui uma excelente prestação nesta presença aqui no Enduro em Yamaha 4,5. Depois Diogo Ventura acabou por ser o melhor nos 2 dias, acabou por vencer. Hélder Rodrigues foi segundo no primeiro dia, depois já não participou no segundo dia, com Diogo Ventura então a vencer aqui na classe de Elite 2, quer no primeiro, quer no segundo dia, aos comandos da sua Husqvarna 310, fazer aqui excelentes tempos, quer nas zonas de cross, quer depois nas zonas de enduro. E a fechar em grande então este fim de semana endurístico aqui na Elite 1, com a ausência de Gonçalo Reis. Tínhamos agora aqui na 3ª posição neste fim de semana competitivo a prestação de Fábio Pereira. Ele foi 3º classificado nos 2 dias, aos comandos da Yamaha 2,5. A passar bem por todas as fases da prova. Temos-lo aqui nesta zona que tem criado bastantes dificuldades aos pilotos das 4,5, aqui a 2,5, a passar aqui ligeirinha, com Fábio Pereira a conquistar então ali o topo e a terminar então no lugar mais baixo do pódio neste fim de semana de Faf. Na 2ª posição rodava Paulo Felícia, também ele na Elite 1 fez o 2º melhor tempo, quer no primeiro, quer no segundo dia, aqui também com a Husqvarna 2,5, e a passar aqui esta zona de Extreme rapidamente. Aproveitou também uma altura em que não chovia tanto e a zona mais seca nesta parte mais de enduro. Na frente tínhamos então depois Luís Oliveira, ele que não teve um adversário que era Gonçalo Reis, acabou por dominar totalmente esta jornada do enduro, mais descontraído, aos comandos da sua YZ 125 a 2 tempos. Vitória nos 2 dias, teve ainda assim ali como seu adversário mais direto Paulo Felícia na Husqvarna 2,5, mas Luís Oliveira a controlar muito bem as operações, a controlar também muito bem o tempo, e todas estas zonas mais complicadas acabaram por ser ultrapassadas rapidamente pela Yamaha 125 de Luís Oliveira nesta YZ, aqui muito forte e muito rápida. Também beneficiou de tempo um pouco mais seco, com menos chuva, e daí o ter conseguido passar zona a zona, zona de espetáculo a zona de espetáculo, de forma mais rápida, e por isso acabou por vencer neste fim de semana, que teve então a presença de São Pedro. Neste fim de semana, assim, com chuva e sol, Luís Oliveira venceu num campeonato onde Fábio Pereira é, nesta altura, líder com 60 pontos. Luís Oliveira é 2º classificado. Paulo Felícia está na 3ª posição.